Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa análise que nos obriga a olhar para o Brasil de uma forma completamente diferente. Olá, sim, é uma proposta que nos tira um bocado da nossa zona de conforto, não é? Exatamente. A proposta é esta. E se os impasses crónicos do país, que tantas vezes discutimos em termos, económicos e políticos, tiverem uma raiz muito mais profunda, uma espécie de cultura da culpa que molda tudo o resto? É uma premissa ousada, sem dúvida, porque deixamos de analisar gráficos de PIB e resultados eleitorais e somos empurrados para o campo da psicologia coletiva, da história, da moral. É isso mesmo. E para nos guiar nesta exploração, vamos usar como bússola as ideias de Evaristo Fagundes Ciambarella. Ele é um ex-médico e fiscal de tributos aposentado que tem dedicado anos a esta tese. Certo, A nossa missão aqui não é, obviamente, aceitar cegamente o que ele diz, mas sim desconstruir e debater o seu argumento central. A ideia de que uma matriz moral herdada da tradição católica ibérica programou o inconsciente coletivo brasileiro. e essa programação leva a associar riqueza à culpa, E a pobreza a uma espécie de virtude. uma herança que, segundo ele, não desapareceu com a secularização. Pelo contrário, apenas mudou de morada. Saiu das igrejas e instalou-se nas instituições do Estado. No discurso político, na forma como a sociedade se vê a si mesma. Ok, vamos desvendar isto. Vamos a isso. O ponto de partida de Evaristo Fagundes Ciambarella é que as grandes decisões políticas no Brasil raramente nascem de uma análise fria de dados, de pragmatismo. Uhum. Ele defende que elas são, na verdade, a expressão de uma estrutura emocional que já estava lá, muito antes de se falar em esquerda ou direita. A noção de que prosperar é moralmente duvidoso e que o sofrimento, de alguma forma, confere uma certa superioridade ética. Exato. E este conceito que ele usa de matriz moral é mesmo a chave de tudo. Certo. O que Ciambarella parece sugerir é que não foram as ideologias modernas como o socialismo que criaram esta mentalidade no Brasil. Pelo contrário, Elas apenas encontraram um terreno pronto. exatamente, encontraram um terreno psicológico já arado, incrivelmente fértil para estas ideias. A estrutura de culpa e redenção já fazia parte, digamos, do sistema operativo cultural do país. Portanto, é como se a esquerda brasileira, na análise dele, não tivesse escrito o programa, mas tivesse sido a primeira a perceber como usá-lo para os seus próprios fins. Precisamente. E o que é fascinante e ao mesmo tempo um pouco assustador é a persistência que ele atribui a esta estrutura. Sim. Quer dizer, governos mudam, a economia tem altos e baixos, o mundo transforma-se, mas esta corrente subterrânea que associa o sucesso a um pecado que precisa de ser espiado continua a ditar as regras do jogo. O que nos leva a uma questão, não é? Será que esta visão não é um pouco determinista? Estará a subestimar o poder de outras forças históricas, económicas? É uma boa pergunta. Ele parece acreditar que esta é a força dominante. E o combustível dessa força é, claro, a culpa. Ele descreve a culpa quase como uma tecnologia de poder. Uma tecnologia de poder, gosto dessa expressão. Se a riqueza é inerentemente pecaminosa, então quem tem sucesso carrega um fardo moral. Precisa de se purificar, de alguma forma. O que cria um vazio de autoridade moral, não é? Quem é que tem o poder de absolver a sociedade deste pecado do sucesso? Antigamente seria a Igreja, através da confissão, da penitência. E é aqui que a análise se torna mesmo interessante. Ciambarella argumenta que o Estado moderno ocupou esse lugar. Exato. Apresenta-se como o grande redentor moral. E a política, nesse cenário, deixa de ser sobre a gestão eficiente de recursos. E passa a ser como uma espécie de catequese cívica. O objetivo não é criar prosperidade, mas sim purificar a sociedade através da redistribuição. A analogia que ele usa para os impostos é brutalmente direta. O imposto deixa de ser uma contribuição cívica para financiar bens públicos. E transforma-se em penitência. Exato. A progressividade dos impostos, por exemplo, ou a tributação sobre heranças, no discurso público raramente são defendidos com base na sua eficiência económica. Certo. O argumento é quase sempre moral. É sobre fazer os ricos pagarem a sua parte como se fosse uma dívida ética, não uma necessidade fiscal. Precisamente. E, segundo a leitura de Ciambarella, isto funciona psicologicamente como um castigo ao mérito, à poupança, à capacidade de gerar riqueza. Uhum. Basta pensar no debate sobre o imposto sobre grandes fortunas no Brasil. A discussão raramente se foca na experiência de outros países que muitas vezes o abandonaram por ser pouco eficaz e afugentar capital. O debate é quase inteiramente moral. É isso. A sua existência é defendida como um símbolo, um ato de justiça
independentemente do resultado prático. O que significa que o debate fiscal fica viciado à partida. Completamente. Em vez de perguntarmos qual é o sistema tributário que gera mais crescimento e financia melhor o Estado, a pergunta torna-se: quem são os pecadores que devemos punir e quem são os virtuosos que merecem ser absolvidos? E isto altera fundamentalmente a natureza do contrato social. Já não é um acordo entre cidadãos para delegar poderes ao Estado em troca de segurança e serviços. Passa a ser um tribunal. Torna-se um tribunal moral permanente, onde o Estado é, ao mesmo tempo, acusador, juiz e confessor. A questão é, se a política se transforma nisto, que espaço sobra para a racionalidade e para a gestão competente? É uma ótima pergunta. E para aprofundar este ponto, o Ciambarella faz uma distinção que me parece crucial entre dois conceitos de igualdade que se confundiram. Sim. Por um lado, temos a igualdade espiritual do cristianismo, a ideia de que todas as almas, do rei ao camponês, têm igual valor perante Deus. Uma igualdade de dignidade intrínseca. É uma ideia metafísica. Não tem a ver com resultados materiais, talentos ou riqueza. É sobre o valor da alma humana. Exato. O problema, argumenta ele, acontece quando esta ideia é retirada do seu contexto religioso e transplantada para o mundo secular. Uhum. A noção de igualdade permanece, mas o seu significado muda radicalmente. Transforma-se na ideia de que qualquer desigualdade de resultados materiais é por si só uma prova de uma profunda injustiça moral. E essa transição não é tão simples, pois não foi um salto direto. Foi mediada por várias correntes filosóficas e políticas ao longo dos séculos. Claro. Mas a consequência na prática é que o resultado natural das diferenças de talento, de esforço, de sorte, de escolhas individuais passa a ser visto não como uma característica da condição humana, mas como uma falha ética do sistema que precisa de ser corrigida à força. O que tem consequências jurídicas gigantescas. Passamos da igualdade perante a lei, Um pilar de liberalismo clássico. onde a lei é um árbitro imparcial, para a igualdade imposta pela lei, onde a lei se torna uma ferramenta ativa de engenharia social. A lei deixa de ser um escudo para proteger os direitos de todos, incluindo o direito de ser diferente e de ter sucesso, e passa a ser uma espada para nivelar os resultados. E é aqui que o Ciambarella vai buscar munições a filósofos como Nietzsche e Jaspers. Sim, que analisaram o que chamaram de moralidade de rebanho ou ressentimento. Eles descreveram como a fraqueza pode ser ressignificada como virtude. E a força como pecado. Exato. Não como uma verdade absoluta, mas como uma estratégia de poder dos muitos contra os poucos. É uma forma de controlar quem se destaca, invertendo os valores. O que me leva à frase síntese de Ciambarella, que é, no mínimo, demolidora. Ele afirma: o esquerdismo brasileiro é o cristianismo paulino secularizado. É uma analogia fortíssima. Muito. E ele depois detalha as correspondências, não é? O pecado original transforma-se na culpa social ou histórica. A redenção através do sacrifício de Cristo é substituída pela justiça social alcançada através do Estado. E a própria Igreja, como instituição, é substituída pelo aparelho estatal, pelos partidos, pela burocracia, que distribui os sacramentos sociais. A estrutura psicológica de culpa e redenção mantém-se, mas os atores e os símbolos mudam. Exatamente. É uma interpretação poderosa, sem dúvida, mas também podemos questionar se não será um pouco redutora. Ignora, por exemplo, toda a tradição do pensamento económico marxista ou as influências do positivismo francês no Brasil. Que são seculares na sua origem. Exatamente. São seculares e racionais, mesmo que possamos discordar dos seus resultados. Talvez a herança católica seja uma das camadas, mas não a única. É um bom ponto. Ele parece focar-se na camada psicológica, que ele acredita ser a mais fundamental. O que nos leva à sua outra grande analogia, o Estado como o novo clero. Certo. A ideia é que, com o declínio do poder da Igreja, a sua função moral não se evaporou. Foi transferida quase por osmose para as instituições do Estado. E as metáforas que ele usa para pintar este quadro são muito eficazes. São ótimas. O palanque substituiu o altar, o político virou sacerdote, o tributo virou dízimo. É isso. A política, nesta visão, deixa de ser o debate sobre o melhor caminho para o futuro e torna-se um grande ritual de absolvição coletiva. Se aceitarmos esta premissa, como é que o eleitor se comporta neste cenário? A análise Ciambarella sugere que a escolha é largamente emocional. Pois
O cidadão não estaria à procura de um gestor competente, de alguém com um plano execuível, mas sim de um salvador, de alguém que lhe ofereça conforto moral. O que torna o discurso da compaixão e da redenção social praticamente imbatível. Um político que promete cuidar, distribuir e punir os culpados. Terá sempre uma vantagem. Sempre. Sobre aquele que fala de responsabilidade fiscal, de reformas estruturais, de equilibrar as contas, porque um oferece absolvição, enquanto o outro oferece um remédio amargo. Isso explicaria, na ótica de Evaristo Fagundes Ciambarella, a enorme e persistente resistência a reformas de cariz mais liberal no Brasil. Sem dúvida. Qualquer tentativa de reduzir o tamanho do Estado é imediatamente enquadrada não como uma medida de eficiência, mas como um ato de crueldade. E cortar impostos não é visto como um alívio para a economia produtiva, mas como uma forma de defender os ricos. A lógica económica, os dados sobre o que funciona noutros países, tudo isso perde relevância. Certo. Qualquer argumento racional pode ser neutralizado instantaneamente por uma acusação moral. É um trunfo quase impossível de derrotar no debate público. Então, o que é que isto tudo significa? Se juntarmos as peças do puzzle que Ciambarella nos apresenta, a conclusão é que o problema central do Brasil não seria a falta de recursos, nem sequer a corrupção ou a incompetência dos políticos, por mais que existam, claro. O problema seria esta matriz cultural. Exatamente. Esta matriz que glorifica o sofrimento, demoniza o sucesso e coloca o Estado no altar como o supremo redentor. Isto cria um ciclo vicioso aparentemente sem fim. Descreve lá esse ciclo. Um governo, talvez mais pragmático, tenta implementar ajustes, cortar despesas, fazer reformas para aumentar a produtividade. Em pouco tempo, a máquina da acusação moral entra em ação. É rotulado de insensível, de inimigo dos pobres. Exato. A pressão torna-se insustentável, o governo recua ou cai e o ciclo recomeça, muitas vezes com a narrativa da culpa ainda mais forte, prometendo mais Estado, mais gastos, mais justiça como forma de expiação. O país fica efetivamente preso, a punir quem cria e a subsidiar a dependência. Não necessariamente por maldade, mas porque o sistema de valores assim o exige. E se esta análise estiver correta, a conclusão é bastante sóbria. Não há uma solução puramente política ou económica para este impasse. Não. Nenhum plano de governo, por mais brilhante que seja, consegue resolver um problema que é, na sua essência, cultural e psicológico. A mudança, se vier, teria de ser uma revolução de consciência. Uma mudança na forma como a sociedade brasileira se relaciona com o sucesso, com o mérito, com a riqueza. E com a responsabilidade individual. Exato. Enquanto o enriquecimento for visto como um pecado a ser punido e a pobreza como uma medalha de virtude, o país continuará, como ele diz, a encenar uma liturgia medieval travestida de política moderna. É uma imagem forte. É, e a energia do debate público será gasta no tribunal moral da culpa e da redenção, em vez de ser canalizada para o desafio prático de construir uma nação próspera. Em suma, a nossa conversa de hoje, provocada pelas ideias de Evaristo Fagundes Ciambarella, deixa-nos com uma ideia clara. Para entender os bloqueios do Brasil, talvez seja preciso olhar para além das manchetes e das tabelas de Excel. E mergulhar na sua complexa psicologia moral. Nessa herança cultural que desconfia do sucesso e parece preferir a nobreza do fracasso. É uma análise desconfortável, que nos obriga a questionar as próprias fundações do debate público. E, para terminar, deixa-nos com uma reflexão. Força. Se o sofrimento pode ser transformado em capital político e em autoridade moral, como argumenta Ciambarella, que outros critérios essenciais de liderança e competência, como a capacidade de gestão, a visão de longo prazo ou a integridade técnica, acabam por ser sistematicamente ignorados ou desvalorizados nesse processo? Fica a pergunta no ar. E com essa pergunta fechamos a nossa análise de hoje. Obrigado por nos ter acompanhado.